Salve, turma do café! Vamos lá então. Gente, o que acontece, né? Então, o tema, da onde que surge o tema de hoje? De uma divulgação ontem de um senador, então tem um senador da República, senador Jorge Cajuru, divulga aí uma conversa que ele teve com o presidente da República. Existe um vídeo do presidente dizendo que não gostou, que, né, onde já se viu fazer a divulgação, mas ao que se pôde apurar, parece que essa divulgação foi combinada entre eles, né? Enfim, acho que o que nos interessa aqui é falar sobre o tema em si, né? Então, qual é o tema? Então, você tem uma pessoa que grava a conversa que ela tá tendo com outra. Pode acontecer? Isso pode? Como é que é essa situação? Até no Twitter eu soube disso pela Malu Gaspar, e aí um cara veio achando um absurdo que ele tinha feito essa divulgação, e aí eu fiz o esclarecimento. Então eu já vou de cara responder e depois vocês vão entender por quê. Gravar pode, divulgar não pode. Então vamos lá, exatamente a pergunta que eu fiz, se pode ou não pode gravar e divulgar. Então, qual é o contexto? A gente sempre parte do contexto constitucional. Lá no artigo 5º, sempre, né? Tá tudo no artigo 5º, inciso 12, tá dizendo o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, porque, né, a Constituição é antiga, né, gente? Salvo no último caso, quer dizer, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a Constituição já diz que é inviolável. Ok, mas se eu estou participando desta conversa, não tem violação. Então, eu gravar uma conversa da qual eu estou participando, não tem violação alguma nisso. Tá tudo certo. E a diferença está entre gravar e divulgar, é aí que eu vou chegar. Mas, então, toda vez que nós estamos aqui conversando, eu estou conversando com alguém, tudo aquilo que eu estou falando pode estar sendo gravado. Mas em que hipótese, então, que eu vou conseguir usar isso se eu não posso divulgar? Eu posso usar isso, por exemplo, numa defesa de um crime. Então, enquanto defesa para o réu, isso pode ser usado a qualquer momento. Então, hoje em dia, né, eu brinquei da Constituição que ela está meio atrasada com relação aos termos, mas são termos que abarcam todas as comunicações que a gente tem hoje. Então, as conversas de WhatsApp estão aí, então a gente tem conversa de WhatsApp com as pessoas, a gente manda mensagem de voz para essas pessoas. Isso está gravado, isso pode continuar gravado. Agora, a pessoa pode divulgar isso para outras, aí a gente chega numa outra esfera. Mas deixa eu falar primeiro da parte da gravação e da interceptação. O que esse mesmo artigo 5º da Constituição menciona, então já estou falando que gravação de uma conversa da qual eu estou participando, tá tudo ok. Gravar uma conversa de uma terceira pessoa, então tem uma pessoa ali na sala do lado e ele pede para mim, grava para mim. Eu posso gravar? Eu não posso gravar. Né? Não existe essa possibilidade, que isso seria uma escuta telefônica. Então, a escuta telefônica realizada por terceiro, se for com consentimento de uma das pessoas, isso pode acontecer, e é o que acontece muitas vezes nos crimes de extorsão mediante sequestro, né? Então, pode ser usado nessa forma de garantia de direito. Não pode ser usado do mesmo jeito para expor a pessoa. Eu já vou chegar lá, gente. Mas o que a gente está questionando primeiro é a possibilidade de gravação. O que existe de regulamentação enquanto lei é a lei de interceptação telefônica, que é onde está o artigo da Constituição. Ele fala que é inviolável o sigilo. Se eu estou participando, não tem sigilo. Mas para uma terceira pessoa, então é uma terceira pessoa entrando naquela conversa. Para isso, eu preciso de lei. Qual é a lei que regulamenta isso? Lei 9.296 de 96, porque o próprio artigo da Constituição coloca a exceção lá no final. Por ordem judicial, então tem que ter ordem judicial, conforme a lei estabelecer. Qual é a ordem judicial e quais são os requisitos? Precisa ser realizada por uma terceira pessoa,
os interlocutores não conhecem e os requisitos para que ela possa acontecer, porque em regra o objetivo disso é constituir uma prova penal, uma prova dentro de um processo criminal. Então isso só pode acontecer se houver indícios razoáveis de autoria ou participação em uma infração penal. Então isso está escrito no artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica, Lei 9296 de 96. Se houver inviabilidade da utilização de outros meios de prova, quer dizer, eu não consigo provar de outra forma, e se o fato investigado for punido com pena de reclusão. Então, se tiver esses 3 requisitos, a interceptação está garantida, tá? No caso, uma exceção aqui, no caso do advogado não pode, porque tem sigilo profissional. Então, no caso de sigilo profissional, que é o que acontece com advogado, com psicólogos, com padres, não pode ter nem interceptação, nem gravar as partes. Então, um advogado, um padre, ele não pode gravar a conversa que ele está tendo com o seu cliente em razão do sigilo profissional, né? Tanto que os psicólogos, os advogados são dispensados de testemunhar de qualquer fato que eles tenham tido conhecimento em razão da sua profissão, tá? Então isso é uma questão específica. Com relação à interceptação, então, é crime? Tem dados de autoria, tem indícios de que aquela pessoa participou da autoria? Então eu vou lá, peço para o judiciário me dá essa autorização para fazer essa interceptação. Muita gente fez uma comparação dessa divulgação da conversa do Cajuru com a divulgação da conversa da Dilma e do Lula, aquela que foi lá em março de 2016, que acabou precipitando toda a situação que a gente está vivendo hoje. Aquela conversa não tem nada a ver com essa, uma situação completamente diferente. Primeiro, porque é uma interceptação. Né? Não é uma gravação de uma conversa, não é o Lula ou a Dilma gravando a conversa que eles estão tendo, mas é uma interceptação de uma terceira pessoa. Naquela situação, estava dentro de um processo? Sim, estava dentro de um processo. Aquela conversa, naquela conversa, existe algum indício de autoria de um crime? Não. O que existe ali é um indício de um desvio funcional. Então, o que naquela conversa estava acontecendo é a Dilma ligando para o Lula para ajudar uma forma dele de colocá-lo num foro privilegiado. É exatamente o que está sendo feito agora para o ex-ministro da Saúde. Então, a gente tem esses conchavos, né? É a gravação de um conchavo. A gravação de um conchavo um conchavo não é um crime. Por mais imoral que seja, não é um crime, muito menos apenado com pena de reclusão, que é o que a lei prevê, que a lei pede, né? Então, naquela conversa, não tinha essa possibilidade, completamente diferente. A interceptação estava autorizada por juiz? Estava, mas era por um juiz incompetente. Naquele momento, o juiz que autoriza essa gravação, que era o juiz de primeira instância do Tribunal de Curitiba, ele não tinha autoridade para autorizar aquela interceptação em especial. Por quê? Porque era uma interceptação que se referia ao presidente da República. Se referindo ao presidente da República, eu precisava que isso fosse feito por uma autoridade competente, ou seja, alguém do STF. Nenhum ministro do STF autorizou aquela interceptação. Então ela é ilegal por causa disso, por isso que ela não pode ser usada em nenhum tipo de processo criminal. Então veja, não tem nada a ver aquela interceptação daquele momento da Lula e do Dilma, que é do Lula e da Dilma, que é uma interceptação, com o que a gente tem agora, que é o próprio senador Cajuru divulgando aquilo que ele conversou com o presidente da República. Tudo bem? Então, gravação pode? Pode. Agora a gente tem que chegar num outro ponto, que é a divulgação dessa gravação, né? Pode divulgar essa gravação? A gente chega num outro momento, que é o caso também previsto no artigo 5º, inciso 10, que é com relação à intimidade. Esse artigo 5º diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o que a gente tem ali quando... Então, ok, Cajuru pode gravar? Pode. Cajuru pode divulgar? Não pode. Ou pode, desde que ele arque com as consequências disso, né? Quais são as consequências? Eventualmente, o direito à indenização pelo dano causado, né? Então, eu posso gravar, mas eu não posso divulgar as informações que eu consegui de uma pessoa. Eu não posso pegar uma mensagem de WhatsApp e passar para frente sem autorização daquela pessoa, por mais que aquela pessoa tenha falado para mim. Ela fala aquilo para mim, e quando eu passo a mensagem dela para uma outra pessoa, eu estou maculando a intimidade dessa pessoa que me mandou a mensagem, tá? Então, ela mandou confiando em mim quando falou comigo, eventualmente, né, numa conversa telefônica. Se eu vazo isso para uma terceira pessoa, eu tô quebrando aquela intimidade. Na verdade, o que a gente sabe é que parece que isso foi combinado entre eles, né? O Natan, em uma eventual denúncia, isso serve como prova? Então, Natan, isso vai servir como prova a favor do réu. Aí vale aquela regra que estava sendo aventada com relação à interceptação no celular do Moro. Lembra agora, né, essa interceptação que aconteceu, o hackeamento das conversas entre o Moro e o Dallagnol, né? Uma coisa que aventaram é que o Moro poderia usar isso numa defesa dele, né? Então, o direito brasileiro, a regra do direito brasileiro é de que o réu pode fazer tudo o que ele puder para se defender. Então, no caso, vamos imaginar que nessa conversa entre Bolsonaro e Cajuru houvesse aí a prova de algum crime, né? A gente não tem prova de crime, a gente tem prova de conchavo, né? Não tem aí tem alguma ideia, vou fazer, vou acontecer, como a gente sabe que o presidente faz, né? Mas se fosse o cometimento de algum crime, isso poderia ser usado para defender, não para acusar. Não, mas e como é que fica então a acusação? A acusação é mais difícil? Sim, a acusação é mais difícil. Eu tenho que chegar nela por um outro caminho, por uma outra forma. Então, mesmo que eu tenha tomado conhecimento dela por aquela gravação, eu preciso chegar a comprovar esse crime por um meio que seja completamente independente. Se eu chegar nisso de alguma forma a partir daquela conversa, isso está errado, isso se chama a teoria, é uma teoria tão interessante que é a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, se está proibida se tá errada, se está maculada essa primeira forma como o crime veio a público, por exemplo, tudo aquilo que decorre disso está errado também, né? Pela teoria do fruto da árvore envenenada. A Cat, um advogado pode captar imagens em mídias sociais e usar em um processo? Então, se tiver público. Então, assim, por exemplo, esse meu perfil do Instagram é público. Tudo aquilo que está público aqui é como se tivesse acontecido na rua. Então, um advogado vai poder usar. Então, ele vai poder usar, por exemplo, para provar a vida que eu tenho, né? O que aparece aqui, ele consegue usar isso. Ele pode sim usar isso, principalmente porque é público. Então, a gente tem essa diferença entre o que é o âmbito privado do público. Se tá no meu Instagram fechado, ele não pode. Mas se tá no meu Instagram público, ele pode. Ah, mas tá no meu Instagram fechado, só que ele faz parte dos meus amigos. Dependendo da forma como ele for usar isso, dependendo do tipo de processo que então tudo depende muito, por isso que em direito cada caso é um caso, ele eventualmente pode usar isso. Então isso tem sido muito usado, por exemplo, em divórcio, né? Acontece muito nessas situações de divórcio e de determinação de pensão alimentícia, por exemplo, né? Isso pode, né? Porque tá público. Conversas privadas não podem, mas as conversas aí públicas podem. As conversas privadas, elas vão poder ser usadas num caso privado. Por exemplo, um caso que eu tive já faz bastante tempo, há muitos anos, foi um divórcio. E o que aconteceu é que a mulher deixou como
computador aberto com a mensagem era e-mail na época, que comprovava a traição. O marido pegou isso, né? E ele usou no processo. Ele podia usar isso no processo? Então, assim, ele não usou, ele não quebrou nenhum tipo de senha, ele não invadiu nada, então ele não usou de nenhuma forma ilícita para poder obter aquela mensagem. Ele usou do descuido dela. Nesse caso do descuido ele pode usar, tá? Então aí tá tudo certo, tanto que, né, deu certo aquele divórcio na época, tudo. Pensando em uso contínuo do político em mídias sociais. Então, Cat, essa coisa do político nas mídias sociais, hoje em dia, é muito complicado, porque o print existe, né? A pessoa publica, alguém printa aquilo, mesmo que a pessoa tenha apagado depois, se alguém tirou o print, isso vai poder ser usado. Tem uma outra questão que é avaliar a integridade daquela informação, porque pode ser que haja algum tipo de adulteração. Então eu tenho que dar um jeito de garantir a integridade daqueles dados. Quando eu faço um print daquilo, como que eu posso garantir que aquilo era aquilo mesmo? Uma das formas é perante um cartório. Eu vou no cartório e eu falo para ele, olha isso aqui para mim. Ele vai lá, ele olha aquela página, ele printa e ele fala, isso daqui estava aqui em tal dia, tal hora, isso estava dessa forma. Ele consegue fazer isso. Então existe esse tipo de procedimento para você conseguir usar, você consegue mostrar para a pessoa que aquilo estava lá daquela forma, então isso pode ser usado. Agora o problema uma coisa é a gente usar para crime, outra coisa é usar para questões morais. Então hoje em dia existe uma série de julgamentos morais, então tem um monte de coisa que eu acho errada, por exemplo, mas que é só errado, não é ilegal. Então ser ilegal ou ser criminoso é diferente de ser contra os princípios, os meus princípios morais, coisas que eu acho imoral ou antiética, mas que outras pessoas entendem como sendo éticas e morais, que é exatamente o caso dessa conversa entre o senador e o presidente de agora. Eu posso achar um absurdo esse tipo de conversa, é antirrepublicana, pode ser, mas não tem crime, né? Mas tem crime de responsabilidade. Eu já falei aqui em algum momento de crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ele é apurado de uma maneira política. Então, o crime de responsabilidade, apesar de ele chamar crime, de crime não tem nada, né? Ele não é crime de verdade, porque ele não é um fato descrito na lei criminal, né? É só um fato que politicamente vai ser entendido como algo que fere a dignidade aí da esfera pública, tá? Aí uma outra questão que eu me lembrei aqui de colocar também, porque essa coisa de gravar, né, de eu gravar as outras pessoas, tem muito aluno, principalmente na faculdade, que pede para o professor, posso gravar a sua aula, né? E muito professor impede, né? Eu me lembro isso, né, dos idos de quando eu ainda fazia aula, tinha um professor que falava, não, grava a minha aula, que se eu descobrir eu vou processar. Tá, ele pode processar? Como é que é isso? Eu tenho todo o direito de gravar qualquer coisa da qual eu estou participando. O que eu não posso é divulgar. Então tá, eu gravei a aula para eu estudar, porque é a forma que eu acho melhor os estudos. Mas eu transcrevi essa aula e eu publico isso como se fosse um material meu. Não pode, porque é uma questão de autoria. Então eu não posso divulgar essa informação. Então retomo aí de novo a diferença entre gravar e divulgar. O Renato tá perguntando aqui. Na conversa, Bolsonaro e o Cajuru parecem estar conspirando. Existe crime de conspiração na legislação brasileira? Essa é uma coisa interessante, a gente estava conversando mais cedo hoje. Não tem conspiração no direito brasileiro, né? Não existe isso. Isso existe no direito norte-americano. Então, se fosse algum crime, que eles, né, se isso de alguma forma configurasse algum crime, seria um crime de conspiração.
que não é o caso, porque não está tipificado na lei brasileira enquanto crime de conspiração. Então, o que aparece ali é só a comprovação de que conversas políticas existem, nada além disso. É a única coisa que ele fez. Parece que agora está muito na cara que isso foi de fato arquitetado para ser dessa forma, né? Mas nada além disso, só é feio, não tem nada além disso. Então voltando para a pergunta inicial, pode gravar se eu estou participando? Pode. Pode haver um terceiro gravando uma conversa que eu pedi para ele gravar? Pode, porque eu pedi. Posso usar? Não posso, só posso usar se for em minha defesa, não como uma ofensa. Na verdade, a gente tem até alguma coisa semelhante com o caso do Joesley Batista lá com o Temer, lembra? Aquilo foi uma armação até. Isso, é só falta de ética, né? Aí eu acho horrível, mas enfim, é só falta de ética, não é crime, né, gente? Faltar com ética não é crime, por enquanto. Até devia, mas aí a gente entra em toda uma discussão do que é ético ou não, né? Naquele caso do Joesley Batista, ele usa, e a gente pode ver que isso tá, até hoje ficou assim, as pessoas ficam até meio indignadas, mas no caso do Joesley, ele usou para se defender. Ele não conseguiu condenar o Temer, né, naquele momento. E aí o Temer também, né, gente, desculpa, o cara é um constitucionalista, quer queira, quer não, o cara não é bobo, não ia cair ali, né, ele usa como uma forma só de se defender. Ó o Pedro, oi Pedro, que bom que você tá de volta. Pelo amor de Deus, gravaram o Temer pedindo dinheiro pro Joesley e não deu nada, exatamente, não deu nada porque a gravação foi feita para defender o Joesley. Ela não pode acusar o Temer, eu teria que ter outros meios de prova para poder chegar e pegar o Temer, né? Essa é a situação, né? Então, gravar a minha conversa pode, gravar a conversa de uma outra pessoa sendo que ela pediu pode, o que não pode é usar. Interceptação telefônica só pode acontecer se for com autorização judicial e por juiz competente, né? Então, o que aconteceu naquele caso do Lula e da Dilma, também o que estava sendo gravado ali era uma conversa antiética, não era crime, e a divulgação também não é legal. A Fer, no caso da morte do menino Henri, eles estão falando, né? Parece que a recuperação das mensagens apagadas de WhatsApp do celular da mãe está sendo importante para a investigação. Sim, mas aí a gente tem a questão de um crime. Então aí a gente tem interceptação telefônica com todos os requisitos que tá aqui, de comunicação telefônica, telemática, whatever, né? Com todos os requisitos, ó, que tá no artigo 2º da lei. Tem indício de autoria ou participação na infração penal. A prova, né, não dá para ser feita por outros meios, vai ser uma prova que fica muito difícil. Na verdade, o que estão querendo provar ali é que a mãe tinha consciência disso, então você prova um certo grau de conivência da mãe com a situação, e a ideia deles é condenar a mãe também, não só o Dr. Jairinho, né? E o fato é pena de reclusão, não tem jeito, né? Nathan, mas no caso de alguém cometer um ato racista e eu gravar, isso serve como prova? Vamos lá. Alguém, então tá, você tá numa aula, por exemplo, você tá gravando uma aula e o professor faz uma fala racista, né? O que você tem ali? Você tem a prova do cometimento de um crime, né? E é um crime apenado com pena de reclusão, é um crime grave. Nesse caso, você pode usar? Pode, como um indício de prova, como um começo de prova. Então, a gente vai precisar de todo o outro contexto, né? Tem uma questão que ainda não está muito definida, ou pelo menos eu não acompanhei isso também, né? Tô pensando agora de surpresa. Mas é uma questão do encontro fortuito de provas, sabe? Então, por exemplo, nesse caso do menino Henri, o que eles estão interessados ali é encontrar alguma coisa com relação à morte do menino. Nesse caso, vamos supor que eles encontrem o cometimento de um outro tipo de infração, né? Um outro crime, nada a ver com a morte do menino.
Será que então isso pode ser usado para o outro crime? Não se tem certeza, porque essa interceptação ela está autorizada especificamente para esse fato da morte do menino, do menino, da criança. Eu não tenho autorização para o outro crime. Então, o encontro fortuito, né, de um outro crime, eu não sei exatamente como é que está a jurisprudência do STF hoje em dia, mas não é uma questão tão simples. Eu realmente precisava ter ido olhar especificamente nesse caso, né? Até onde eu tenho informação que é um pouco antiga, né? Minha informação está antiga sobre isso. O STF lida com cada caso é um caso. É bem possível que isso ainda esteja assim, esteja do mesmo jeito hoje, com essa história de cada caso é um caso, mesmo porque o réu tem sempre o direito de defesa muito grande no direito brasileiro. É um direito muito relevante, talvez ele tenha vindo, né? Existem críticas de pessoas que entendem que o direito de defesa é um pouco exagerado no Brasil, mas acho que ele também decorre do momento em que ele apareceu, né? Logo depois de um regime ditatorial, né? Bastante complexo que a gente teve aí, que foi quando veio a Constituição, tá certo? Acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para falar um pouco do tema. Conseguimos falar de uma porção de coisas diferentes aqui a propósito dessa falazinha. Olha lá o Pedro. Olha lá o Pedro, vamos ver se ele tem a resposta. O encontro fortuito valeu para começar a investigar o Weintraub sobre o xingamento aos ministros do STF na reunião ministerial de abril do ano passado. Boa, Pedro. Boa. Então eles estão conseguindo usar. Exato. Boa. É isso aí. Obrigada pelo complemento, sempre me ajudando, né, Pedro? Tá ótimo. Ô, gente, deixa eu só falar, divulgar, o podcast está no ar e eu fiz o podcast dessa semana sobre o imposto de renda, sistematizei aquilo que eu falei semana passada, tá lá no ar o imposto de renda. Dá uma procurada lá que ele tá no Spotify e buscadores no geral. E no YouTube também tá, os vídeos estão subindo, os vídeos estão chegando lá. Se puder dar uma olhada, vai lá, ativa o sininho. E ativa o sininho daqui do Instagram também, porque eu tô percebendo que ele não tá chegando muito para as pessoas. Tô achando esquisito isso, tem coisa que chega mais, coisa que chega menos. Você dá uma ativadinha lá, a hora que eu posto alguma coisa, você fica sabendo, tá bom? Obrigada, gente, por estarem aí, por participarem. Acho que o papo foi bom. Manda pergunta para eu falar na quarta-feira. Manda para mim o que vocês querem que eu fale na quarta, tá? Depois eu solto uma caixinha de novo, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.